Muito bem, este é a Conexão Futura ao vivo aqui na tela do seu canal Futura e também estamos lá na internet no nosso site que você pode acessar agora, futura.org.br de qualquer parte do mundo e acompanhar aí ao vivo a nossa programação também na tela do seu computador. E hoje é dia para discutirmos tendências e novidades no mercado de trabalho, no nosso quadro mensal Trabalho e Profissões. Bom, há alguns anos a terceirização é uma tendência no mercado de trabalho e, por consequência, com a diminuição no número de colaboradores com carteira assinada, cresce também o espaço para os profissionais sem vínculo empregatício. O número de trabalhadores autônomos cadastrados como microempreendedores individuais, também chamados de MEI, ultrapassou a marca de 4 milhões em quase 5 anos de existência do programa. Os dados são da Secretaria Federal da Micro e Pequena Empresa. As profissões que lideram a adesão ao programa são comerciante de artigos de vestuário e acessórios, seguido de barbeiro e, em terceiro, pedreiros. Com cerca de 2 milhões de pessoas formalizadas, a região sudeste concentra metade do total de microempreendedores individuais, seguido pelo Nordeste, Sul, Centro-Oeste e pela região Norte em último. Então, no programa de hoje, vamos aqui falar sobre os benefícios, os desafios e as oportunidades para quem opta em ser o próprio patrão. Para essa conversa, recebemos aqui no estúdio a Patrícia Andrade Ladeira, ela é jornalista autônoma. Tudo bem, Patrícia? Bem-vinda. Tudo bem, obrigada. Boa tarde a todos. E vamos, então, dar início à nossa conversa. Muito bom. Também com a gente aqui no estúdio está a Alice Ferruccio, ela é psicóloga, coordenadora de Engenharia de Produção da UFRJ e diretora da Associação Brasileira de Recursos Humanos aqui no Rio. Tudo bom, Alice? Bem-vinda. Ótimo. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Obrigado você por estar aqui com a gente. E também conosco no estúdio está o Álvaro Moreira, que é juiz do trabalho. Bem-vindo, Álvaro. Bem-vindo, boa tarde a todos. Vamos aproveitar o programa para discutir algumas coisas que envolvam o trabalho autônomo e o trabalho sem a formalização que a lei exige. Muito bom. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite aí para tirar todas as suas dúvidas, participe da conversa mandando mensagens, comentários, opiniões para a gente pelas redes sociais. Você tem aí 2 canais de comunicação diretos conosco aqui no estúdio, já tem várias perguntas chegando. Primeiramente aqui onde eu mostro para você o nosso facebook.com/canal Futura Oficial. Você encontra aqui esse post que você pode curtir, comentar, compartilhar e deixar registrada aqui a sua questão. Também aproveite para mandar tweets para a gente, marcando o nosso perfil que é @canalfutura. Ou ainda temos o bom e velho telefone, se você quiser ligar para a gente, é 0 operadora 21 2273 5020. Enquanto você manda o seu recado, eu começo aqui perguntando para a Patrícia. Tudo bom, Patrícia? Mais uma vez bem-vinda. Como já apresentei ela aqui, ela é jornalista, autônoma no momento, sim, mas já foi contratada com carteira assinada por muito tempo. O que é o principal diferencial no momento agora como autônoma para antes como uma trabalhadora convencional CLT? Faz exatamente 20 anos que eu trabalho como freelancer, né? A gente chama, ainda na minha carreira do jornalismo, a gente trabalha como chama de freelancer. E eu optei por isso, por esse caminho, pela facilidade de eu montar a minha agenda, pela questão financeira, porque eu acredito que eu posso crescer muito mais sendo uma trabalhadora autônoma, tenho as minhas obrigações, recolho os meus impostos, mas eu acho que, e além da liberdade, como eu disse, de fazer a minha agenda, de ser a minha própria patroa, embora eu tenha clientes, né, que acabam sendo, são eles que mandam em mim. E aí, ao longo desses 20 anos, valeu a pena, de fato, você conseguiu ter uma remuneração maior e ter um maior controle aí da sua vida, dos seus horários, a partir desse momento que virou autônoma? Sim, a gente vive também muito à mercê do campo econômico, da situação econômica do Brasil, né? Então, se você tem uma recessão, você sofre também, como qualquer trabalhador. Mas, assim, o desafio de buscar novos trabalhos, de buscar um aumento na sua renda, para mim é muito melhor do que ficar ali dependendo de um aumento de classe, né, um aumento normal do salário ou até uma promoção. Eu prefiro mais
mas ser autônoma mesmo. Esse ponto que a Patrícia falou é fundamental ser analisado na hora de fazer essa grande mudança, principalmente no ano como agora, 2015, que está se falando tanto aí na economia brasileira complicada, a economia mundial também, a gente sabe que é um ano de muitos ajustes na economia. Eu quero saber da Alice agora, é um bom momento, Alice, para sair do emprego formal e investir no trabalho autônomo? Olha, eu diria que a gente tem que ponderar os riscos, né? A gente costuma dizer assim, assumir ser um trabalhador autônomo, eu acho que deveríamos pensar em que comportamentos vamos ter que manifestar, ter nesse momento de crise, porque eu acredito que já estamos na crise efetivamente com os 2 pezinhos lá. E ter um comportamento, por exemplo, de calcular os riscos. Será que agora é o momento de investir no meu trabalho autônomo? Eu diria que algumas empresas, por estarem fazendo uma mudança na sua modelagem, diminuindo um pouco sua estrutura, enxugando um pouco os cargos, naturalmente as pessoas serão demitidas. Naturalmente, não vai ser um percentual tão grande assim, porque senão a gente não mantém a nossa estrutura, mas aquela gordurinha que a gente colocou de 2005, 2006, 2007 para cá, a gente vai ter que emagrecer um pouquinho. A gente chama isso de modelagem. Então, vai ter um ajuste de modelagem natural. Agora, existem pessoas que gostam de ter esse desafio de um trabalho autônomo, né? Um trabalho onde ela mesma vai decidir o seu horário, como bem falou a Patrícia, ela não vai ter uma liderança em cima dela o tempo inteiro fazendo cobranças. Então, para essas pessoas que gostam de se planejar sozinha, gostam de correr esses riscos, gostam, por exemplo, de manter redes de contato bem estruturadas, que conseguem fazer isso, né, e manter uma boa comunicação, ter a sua exigência de qualidade, ela mesma exige a sua qualidade, a sua eficiência, ela tem também, eu diria assim, o poder de conseguir materializar de forma criativa as suas ideias. Para essas pessoas, tudo bem, acho que vale a pena. Pede demissão, pega esse dinheiro e monta o seu negócio. Estude o mercado, né? Nem tudo está com, eu diria assim, com tantas oportunidades assim. Estude o mercado e faça um planejamento. Eu quero saber daqui a pouquinho desse planejamento, como foi feito pela Patrícia também. Agora, Álvaro, a questão da legislação, pensando primeiramente pelo lado do trabalhador, como já dissemos aqui, o que ele decidiu, analisou o mercado, de fato era um bom momento, se tornou um trabalhador autônomo. A questão dos próprios tributos que ele tem que pagar, de que forma isso é fundamental que ele também coloque na ponta do lápis ali, não vai ter o INSS recolhido pela empresa, ele tem que fazer um planejamento dele para também lá na frente não acabar pagando essa conta muito mais cara, né? Como já foi dito, o trabalhador vai precisar avaliar a situação do momento dele na empresa, porque a partir do momento em que ele tem o seu emprego, com a carteira de trabalho anotada, ele também adquire o direito a férias, ao 13º, ao fundo de garantia, ou seja, a lei lhe confere diversas proteções. A lei não lhe garante uma estabilidade no emprego. O patrão tem o direito de, a qualquer momento, como se falou aqui, olha, não temos mais a gordura, precisamos acabar com isso, vamos enxugar a folha de pagamento. Então, é lógico que ele pode ser dispensado sem justa causa a qualquer momento, porque o empregador também vai verificar a necessidade de manutenção no quadro de empregados daquela quantidade de trabalhadores. Então, ele vai ter que visualizar esse tipo de situação, porque quando ele resolve trabalhar por conta própria, ele vai assumir o risco da sua própria atividade. E, para isso, ele vai precisar o quê? Ele vai precisar de clientela, porque sem clientela ele não vai ter como oferecer os seus serviços ou os produtos que ele vier eventualmente a fabricar. Então, não é uma análise simples. Muitas pessoas batem cabeça porque resolvem caminhar com os seus próprios pés, ou seja, de forma autônoma, e quando ela começa a se inserir no mercado de trabalho, ela vê que a realidade é mais dura do que ela imaginava. Então, ela precisa, muitas vezes, retornar ao mercado de emprego, porque ela prefere correr menos riscos, ter uma melhor garantia e, com isso, caminhar como empregado. Patrícia, como é que foi para você esse planejamento? De fato,
como início-alvo, de saber a clientela que você tinha, o mínimo de trabalho que você necessitaria para conseguir se manter e ter essa cabeça também de que você agora é uma empresa, não somente uma pessoa física. Exatamente. Eu passei por 2 momentos, mas a princípio ele está falando de risco de demissão. Isso para a gente que é autônomo é 24 horas, porque o seu cliente pode chegar para você e falar assim, olha só, a minha empresa está cortando custos, então eu não preciso mais do seu trabalho de mídias sociais, e que é o que eu faço agora. Normalmente se corta o terceirizado. Exatamente. Né? Primeiro Então, assim, então você também tem esse risco, né? E você não conta com os benefícios da legislação. Então, como eu disse, eu passei por 2 momentos. Eu vim de uma cidade do litoral paulista, que era pequena, para o Rio de Janeiro. Lá eu já tinha uma clientela, que eu prestava meus serviços de monitoramento de informações, e eu mudei para o Rio de Janeiro. Quando eu cheguei aqui, eu era só mais uma começando do zero. Exatamente. Então, foi o que ela falou, a Alice falou, você tem que buscar o seu diferencial. É difícil. Então, assim, de 2008 para cá, que foi quando eu vim para o Rio, eu busquei empresas também para tentar trabalhar como... Aí eu encontrei vários profissionais de RH que foram bem complicados, assim, porque eles querem seguir a lei e dar o benefício para o patrão e para o novo contratado. Então, assim, o que houve a dificuldade foi essa do horário, era um horário muito rígido. Não que eu seja indisciplinada, não é isso. Pelo contrário, o novo empreendedor, que é o que chama o autônomo, tem que ter essa visão do mercado e também das suas responsabilidades. Porque eu trabalho com produção de conteúdo, a minha vizinha também pode trabalhar. O meu vizinho, o meu amigo da faculdade. Então, você tem que buscar ali o diferencial para você conseguir o seu cliente e não correr esse risco da demissão, vamos colocar entre aspas, e seguir ali tentando planejar o seu caminho. Né? Muito bem. Eu quero saber da Alice em relação ao que a gente está discutindo um pouquinho aqui, dessa cabeça do empreendedor. Qualquer pessoa tem um perfil para ser o seu próprio chefe, para ser um trabalhador autônomo? Eu posso dizer que não. Pode dizer que não. Então eu vou dizer que não. Não é para todo mundo, não. Realmente a gente busca essas características. Eu sou empreteca. Eu acho que alguns dos nossos, eu diria assim, quem está nos vendo agora, né, também deve ser empreteco. E nesse curso, é interessante, é um curso do Sebrae, eu posso dizer que eu fiz doutorado, mas o Empretec valeu mais a pena do que o doutorado, porque a gente aprende na prática mesmo, ali na minha época foram 9 dias de imersão, a gente começa a entender um pouco o que é esse universo de abrir a sua própria empresa, os riscos, o planejamento, a gente se expõe ali naquele grupo de todo mundo é empreendedor ali, né? E é interessante que nesse curso a gente discute exatamente isso. Será que todo mundo tem essa característica? E existem 10 comportamentos que a gente chama lá no Empretec, né, que a base de todo o curso são 10 comportamentos empreendedores. E ele divide esses 10 comportamentos em 3 grupos. Né? O primeiro grupo ele é um grupo de realização, o outro grupo é um grupo de planejamento e o outro é de poder. Eu inverteria, eu colocaria poder, planejamento e realização. Mas no Empretec é o contrário. Só explicando para quem não está entendendo, o Empretec é um curso oferecido pelo Sebrae para potenciais novos empreendedores. Exatamente, que vem lá de um projeto da Unesco para desenvolver os países subdesenvolvidos, essa coisa toda, né? Então, essa oportunidade que eu tive em 2003 foi fantástica. Eu tive lá com pessoas assim de todo, eu diria assim, de todo o mercado, pessoas que, como por exemplo a Zica, eu acho que algumas pessoas já devem ter ouvido falar da empresa dela, de produtos naturais para o cabelo, enfim. E foi uma experiência interessante. Tive também o Eduardo, que era dono de um chaveiro, né? Essas casinhas de chaveiro assim, que fica na esquina das ruas. Então ele também estava fazendo curso, então tinha várias pessoas diferentes. E a experiência, a troca foi muito grande. Alguns já tinham falido 1 vez, 2 vezes, estavam lá fazendo o curso do Empretec. E eles buscavam na gente, aliás, para poder fazer o curso, você primeiro é entrevistado para saber se tem as características. E algumas pessoas não passam nessa seleção para fazer o curso. Já é a primeira peneira. É a primeira peneira. Então, ser empreendedor requer que você verifique mesmo, será que é meu perfil para poder partir para essa investida de ter um trabalho autônomo? A gente às vezes tem, por exemplo, o meu marido, ele tem um negócio que tem sazonalidade. Né? Então, meu marido Araújo, ele, na hora que ele vai fazer o projeto dele, o planejamento dele, tem que pensar, bom, peraí,
junho, julho, agosto, o dinheiro diminui, né? O meu faturamento diminui. Então, como eu tenho que agir janeiro, fevereiro, março, abril, que aí tem dinheiro, já quando vem junho, julho, agosto. Isso é fundamental para esses empreendedores, essa questão do planejamento e dessa mente muito racional. E não pensar, né? Agora eu tenho dinheiro, vou gastar agora, enfim. Porque depois, quando tiver uma baixa no mercado, você pode acabar ficando numa situação mais complicada. Tem várias perguntas chegando para a gente aqui já pelas redes sociais. Você de casa pode e deve mandar seu recado. Ainda dá tempo de mandar mensagens no Twitter, no Facebook, no telefone. Os contatos vão aparecer aí na tela para você. Agora aqui a gente estava falando um pouquinho sobre espírito empreendedor. O Paulo Lima pergunta para a gente se ter espírito de empreendedor é o suficiente para ser um trabalhador autônomo? Sim ou não, Alice? Precisa estudar bastante, precisa conhecer as técnicas, precisa fazer pelo menos um curso básico para que a gente conheça planejamento estratégico, a parte financeira, a parte de marketing, a parte de RH, para a gente não errar nisso aí. Aí a falência é rápida. Então, basta o espírito? Não basta o espírito, tem que correr atrás e buscar um pouco mais de informações. Olha só, tem um trecho agora de uma reportagem que recentemente foi exibida pelo jornal Futura, explicando como uma nova forma de tributação super simples promete agilizar a vida do pequeno empreendedor. Está disponível na internet, eu vou rodar aqui diretamente do meu computador para você de casa assistir e você pode buscar aí a reportagem na íntegra no nosso perfil do Futura no YouTube. Vamos colocar na tela? Desde 1º de janeiro, micro e pequenos empreendedores como Davidson contam com o Super Simples, um sistema de tributação diferenciado que unifica 8 impostos em um único boleto e reduz a carga tributária em até 40%. Basta que tenha um faturamento anual de 360 mil ou 3.600.000 reais. Hoje você, quando imagina ser um empresário, tem a certeza de que você vai dar a entrada num sistema único de registro, em que as suas informações elas vão ser compartilhadas entre os órgãos e não mais a pessoa terá que peregrinar, né, entre os órgãos para levar uma documentação que é exigida pelo governo federal, exigida pelo governo estadual ou o próprio município. Essas informações elas são compartilhadas. Além desses benefícios, existem os benefícios não... Você pode conferir, como eu disse, a reportagem na íntegra, só um trechinho para você ficar ligado em relação à questão dos tributos. Porque eu quero perguntar para o Álvaro, esse planejamento, como já dissemos aqui, é fundamental, a pessoa se preparar. Agora, quando há a questão também desse empreendedor precisar contratar outras pessoas, isso muitas vezes dá muito problema, né? Quando esse empreendedor autônomo ou o empreendedor individual acaba contratando outras pessoas, porque a questão trabalhista também não é muito simples de ser lidada para alguém que não tem experiência no assunto. Eu acho que, como já foi também repetido aqui, a pessoa precisa ter, eu diria, organização e disciplina. Porque quando você é empregado, alguém lhe cobra. Você tem que chegar às 8 horas, você tem que chegar às 9 horas. Quando você passa a trabalhar por conta própria, você não tem ninguém lhe cobrando horário de trabalho. E você, às vezes, se acomoda, não está acostumado a isso. Você não tem costume com recolhimento de impostos. Você, como empregado, você trabalha e no final do mês aguarda que o salário seja depositado na sua conta. E você vê lá só no contra-cheque já os descontos prontos de todos os tributos. Exatamente. Quando você passa a ser o responsável por isso, e muitas vezes, na prática, a pessoa começa a não ter aquela receita que ela imaginava ter, ela passa por consequência, não vou recolher os impostos esse mês. Então, o que fez o governo, até quando criou o chamado microempresário individual, que eles identificam como MEI, até diante da exibição que nós tivemos agora há pouco, é importante esclarecer que o chamado MEI, o limite dele é bem inferior a esse. O chamado MEI hoje ele tem um limite de 60 mil reais ano. Então, é aquele que realmente tem uma receita pequena e ele tem hoje uma facilidade muito grande, talvez por isso, no início do programa, você tenha falado em números elevadíssimos, de vários milhões de pessoas, 4 milhões, 4 milhões que passaram a figurarem como MEI. Por quê? Porque hoje basta você ir à internet e você se regulariza. O imposto também é um recolhimento simplificado, um valor em torno de 40 e poucos reais. Então, quando esse chamado MEI, que é o microempreendedor individual, ou até a própria microempresa,
ela resolve contratar um empregado, fazendo aqui a ressalva que o MEI pode ter apenas um empregado, porque é micro mesmo, então a ideia do legislador foi no sentido que ele não tivesse empregado, que ele fosse o próprio empreendedor e tocasse a empresa dele por conta própria. Mas ela admitiu como exceção que ele tenha pelo menos, no máximo, um empregado. Mas a própria microempresa, ela pode ter empregados. Mas aí você precisa verificar que você passou a ser patrão. Você precisa ter a responsabilidade de recolhimento de impostos, porque senão isso com certeza vai desaguar na Justiça do Trabalho e vai originar uma reclamação trabalhista. Eu acrescento ainda que na Justiça do Trabalho os conflitos, que a Justiça recebe os conflitos entre o trabalhador e o seu empregador, o mais comum eles não envolvem os chamados microempresários ou os microempreendedores individuais. Os conflitos mais comuns na Justiça do Trabalho são aqueles que envolvem aqueles empregados com um salário um pouco mais elevado, que a empresa os obriga a constituir uma empresa e funcionam com os chamados PJs, né? A chamada pejotização. E essa pessoa, por não ter muitas vezes outra alternativa, ela se submete, porque para o empregador muitas vezes é bom, porque deixa de recolher tributos, mas quando ele sai dessa situação, que ele é dispensado, aí ele vai à Justiça do Trabalho pretendendo descaracterizar a pessoa jurídica e passar a ser considerado empregado, pleiteando, portanto, o recebimento de todos aqueles direitos trabalhistas que são inerentes ao trabalhador. Num caso como esse, em que a empresa, de certa forma, força ou obriga o trabalhador a se tornar PJ, ele pode entrar na justiça contra essa empresa? Ele pode entrar, mas normalmente ele só entra na justiça quando ele deixa essa atividade, porque no Brasil a cultura do empregador é, se o empregado for à justiça com o contrato de trabalho em vigor, provavelmente ele será dispensado. Então ele aguarda, ele sabe que está tendo sonegados direitos trabalhistas, mas ele aguarda, porque ele não quer perder o emprego. Entre perder direitos e perder o emprego, ele prefere perder temporariamente os seus direitos. Quando ele sai dessa atividade, ele vai à justiça, logicamente que ele precisará provar tudo isso que ele está alegando, ou seja, que essa situação realmente foi uma fraude e que com isso ele deve virar empregado. Muito bom. A gente está quase encaminhando para o finzinho do programa, tem várias perguntas aqui em relação à internet, eu quero aproveitar a Patrícia aqui para respondê-las então. O Gilson Silva, primeiramente pelo Facebook, obrigado Gilson pela participação, conta aqui para a gente que ele está começando a abrir uma empresa de prestação de serviço, acesso à internet, então boa sorte aí Gilson nessa nova empreitada. E o Mazinho pergunta se existem oportunidades na internet para autônomos, Patrícia. Sim, existe sim. A gente trabalha hoje com a produção de conteúdo nas redes sociais. Você tem muitas pessoas que criam perfis de humor, né, para poder divulgar o trabalho, fazer a sua criação ali. Então, acaba virando uma startup, que são as empresas que começam do nada, pequenininhas, e se transformam em grandiosas. Então, na internet, sim, tem e-commerce, e-learning, produção de conteúdo para redes sociais, muita coisa. É um universo a ser explorado aí pelos empreendedores. Rapidamente, antes da gente encerrar, a Sônia conta para a gente que vai abrir uma creche e, enfim, investindo na área da educação, basicamente, em 30 segundos, Alice, que cuidados ela tem que ter antes de abrir uma empresa na área da educação? Eu acho que ela deveria fazer um plano de negócio. Um plano de negócio, geralmente, a gente tem 5 partes, né? Seria o plano de gestão, que envolve o planejamento estratégico, seria o plano de marketing, como é que ela vai se posicionar nesse mercado e, consequentemente, vendas. Teria o plano financeiro para ela poder fazer uma simulação dos ganhos que ela vai ter e quando ela vai chegar no ponto de equilíbrio. Também fazer um plano de operações, como ela vai funcionar, quem ela vai precisar, como é que vai funcionar a cadeia de valor dela, quem são meus terceiros, etc., meus parceiros. E, por fim, um plano jurídico para ela saber e ficar bem, eu diria, legalizada, né? Afinal de contas, senão a gente começa a cometer erros. Muito bem. E acho que, só para deixar registrado, importante o papel das universidades com as incubadoras de empresa e também na preparação dos empreendedores e que ela possa contar também com a BRH RJ, porque a gente está lá para ajudar. Você tinha só uma dica? Antes de ser empreendedor, aprenda. Aprenda para depois empreender. Muito bom. Deixa eu aproveitar aqui e já dar várias dicas na internet para você, então. O conhecimento está todo aí na rede para você buscar outras informações, que esse assunto não acabe aqui. Então, primeiramente, o site da BRH, rj.org.br, para você acessar aí.
Tem também o portal que eu mostro aqui, já que citamos, do Sebrae, que oferece vários cursos para novos empreendedores, sebrae.com.br. E ainda o outro portal do governo federal, que falamos aqui do microempreendedor, que é o portal do empreendedor.gov.br. As informações são todas aí para você que está pensando em empreender nesse 2015, ficar muito seguro com todas as informações aí na ponta da língua antes de abrir o seu próprio negócio. Obrigado, Álvaro, Patrícia e Alice. Foi um prazer recebê-los aqui hoje. Obrigado pelo convite. Muito obrigada. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. Te espero de segunda a sexta ao vivo, às 2h30 da tarde. Temos representações 00:30, 7h30 da manhã ou então qualquer hora do dia e da noite lá no site do Futura. Um abraço para você e até a próxima.